Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Muito bem, voltando aqui no nosso podcast do Fred, vamos falar de financiamento, cara. Opa. Estamos aqui com a Julieta Palmeira da FINEP e a Marilda Galindo do BNB. Saudações, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Saudação aí pro pessoal. Maravilha. Muito bom, satisfação estar aqui com vocês. Maravilha, muito obrigada pelo Satisfação convite. é toda nossa. Pô, a gente estava falando de empreendedorismo. Antes da gente falar dos temas aqui de financiamento, de FINEP, BNB, qual as iniciativas de vocês, você estava no palco falando de empreendedorismo feminino, é isso mesmo? Eu sou encantada com isso. Acho que eu tava falando lá, né? Um negócio, não foi isso, Marilda? Que a gente fica com os olhos brilhando vendo a discussão da inovação, das mulheres na inovação, não é no empreendedorismo só, mas é na inovação, né? Sim. Que a gente... Então, isso aí é muito importante. Eu acho que foi uma boa coisa essa temática de mulher conexa, né? Sempre é, né? Sempre é. Mas no caso aí, conectar as mulheres com informações para que elas possam, nos negócios delas, sobreviverem. Porque Sim. tem um negócio que chama Vale da Morte, né? Sim. As mulheres, não sei se vocês sabiam, são a maioria das pessoas que criam startups. Depois Olha de um só. ano, essa relação se inverte. Por quê? Porque Mais homens permanecem. mais homens permanecem. Por quê? Porque o financiamento é muito decisivo aí para as mulheres e vocês sabem que é difícil mais para as mulheres ter financiamento. A gente que está na área de financiamento sabe muito bem disso do que os homens, porque é uma cultura, né? E olha que as mulheres são boas pagadoras. Em relação à experiência lá no painel, foi a partir da experiência das outras participantes a gente pôde perceber a possibilidade de conexão a partir das nossas vivências. Então, eu, como Banco do Nordeste, vi oportunidade de levar conhecimento a essas pessoas, porque muitas delas, empreendedoras, não sabem que são empreendedoras e que têm oportunidade Verdade. a crédito. Então, assim, as coisas parecem até óbvias, mas a gente precisa estar falando, a gente precisa estar levando esse conhecimento. O Banco do Nordeste, por exemplo, na linha de inovação, conta com 2 produtos, bons produtos, FNE Inovação e FNE Startups, que precisa ser divulgado, precisa levar o conhecimento das pessoas que ela tem essa possibilidade de contrair um crédito de forma tranquila, orientado, produtivo. Então, assim, Eu muito vou bom querer essa entrar nos produtos já, mas eu queria perguntar para vocês, então, dessa vivência de vocês, dessa experiência, dessa conversa que teve agora, o que falta para o empreendedorismo feminino prevalecer mais ou ter mais sucesso? Até porque, né, quando a gente vai para quem mantém as famílias no Brasil, a mulher é mais de 50%, Muito mais. né? As mulheres são a maioria das chefias de família do país. Exatamente. Mas é porque quando eu falo de... Não estou falando do empreendedorismo de subsistência. Tá. Isso é uma coisa que... Mas é startup, de aí inovação. a gente está falando na área de inovação. Então, que é o que a gente busca. Eu acho que, respondendo, é uma pergunta difícil. Viu? Que falta muita coisa. Falta política pública, Tá. que, aliás, foi um dos temas do nosso painel aí. Porque, ainda que tenha políticas públicas, a situação é tão grave que ela ainda não promove uma mudança. Por exemplo, a Nossa, FINEP é é uma financiadora de estudos e projetos, é uma empresa federal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem uma preocupação com isso. Mas as políticas públicas não chegaram ainda na ponta. Desde o problema de informação. Então, ela não sabe que ela tem direito a um crédito com juros subsidiados. Ela não sabe que existem recursos não reembolsáveis, né? Que ela pode entrar, assim, não quero citar aqui exemplo para depois a As gente vai subvenções conversar. econômicas, então. Né? Tem subvenção econômica e tem também chamadas públicas próprias para startups. Então eu acho que tem um pouco de desinformação, Sim. tem um pouco da mulher se colocar nesse desafio. Porque a ideia é que as mulheres não são para isso. É para a área de cuidado. Cuidado quando eu estou falando, inclusive estou falando na área de medicina, na área de saúde, medicina, assistente social, em outra área social e tal. Então, ela se colocar como empreendedora. Isso também é um desafio que ela acha que não é muito para ela, né, que é mais para o homem. Tem a ver também com o financiamento, que é o que a gente começou aqui falando. Então, as mulheres têm mais dificuldade de conseguir financiamento. E eu acho que é um problema cultural, defendo isso, e é um problema. E tem a ver com mais mulheres na gestão do financiamento.
que foi o que eu defendi no painel, né, Marita? Exatamente. Gestão é um grande problema de qualquer empresário hoje, né? A gestão hoje, porque você pega no mundo das startups, ou no mundo do empreendedorismo de base, que você falou, né? As pessoas, assim, elas têm boas ideias, são boas executoras, mas na hora de fazer esse negócio ser gerido, ter a gestão em cima disso, é onde se perde no negócio às vezes, né? Tem a gestão. E no nosso caso, a gente fez um diagnóstico desses empreendimentos e percebemos que essas mulheres que fazem parte do nosso plano de ação territorial do empreendedorismo feminino precisava desse apoio de conhecimento, capacitação, gestão, de até mesmo dizer, você é empreendedora, você pode. E a partir daí que elas se empoderam dessa situação, que sabem que podem e onde pode buscar, as coisas se tornam mais fáceis para elas. Então, a gente tem uma experiência prática que é trabalhar com esse grupo de mulheres. A gente está fazendo um trabalho piloto lá em Feira de Santana, no território do Portal do Sertão, e percebemos justamente isso, que muitas delas já eram empreendedoras, mas não se empoderavam desse título por não saber que poderiam fazer muito mais. E a necessidade, às vezes, é mínima. A gente pode trabalhar com o nosso microcrédito, o Crédito Amigo do Banco do Nordeste, que não é uma necessidade assim robusta. Então, levar esse conhecimento, Sim. dar conhecimento a essas pessoas que elas podem e devem buscar esse apoio financeiro. A gente está falando de dois grandes desafios aqui, né? Que um é o acesso ao crédito, o outro é a informação e o terceiro que a senhora falou no início, que é a cultura. O que tanto o FINEP quanto o BNB podem ou já estão fazendo para tentar melhorar esse ambiente que é tão hostil para a mulher empreender e transformar num ambiente mais favorável, porque quanto mais favorável, mais mulheres vão empreender, né? No caso da FINEP, a coisa, inclusive, é mais complexa, porque a gente só financia inovação. Sim. É diferente, o BNB financia no geral. É um banco, né? é um banco banco. E nós não somos uma financiadora, a empresa federal, do governo federal, focado em projeto de inovação. Só inovação. Então, você imagina que é preciso despertar toda essa perspectiva da inovação no país, tanto para homens como mulheres. São dois trabalhos, né? despertar para inovação e depois que tem o crédito, é o financiamento. Pois é. Você imagina que é para a população no geral, né? Para as pessoas, despertar para a inovação, ver que a ciência ela tem desde inovação disruptiva, uma inovação radical, né? Como a gente chama, mas pode ter também inovação de processo, inovação de incremental, né? Isso, Sim. melhoria, né? De melhoria, uma melhoria. empresa que introduz uma inteligência artificial. Isso tudo é inovação no processo dela de gestão, como o BNB faz. Aí a gente, para mulheres especificamente, a gente tem alguns projetos, que no caso é o Programa Mulheres Inovadoras, onde a FINEP busca, em primeiro lugar, premiar mulheres que estão à frente de inovação, né? Por sinal, a gente vai ter aqui até a premiação do Nordeste também agora, né? Do prêmio Mulheres Inovadoras. Mas não só premiação, mas também dar recursos, né? Para aquelas pessoas que foram contempladas, para tocar seu negócio, para aquelas mulheres que foram contempladas, com exigência explícita de que o negócio não precisa ser exclusivo de mulheres, mas as mulheres têm que estar pelo menos com 60% a 80%, né, do empreendimento, no caso da startup, para isso. E recorte de gênero, sim, precisa sim, não é nenhuma proteção. E olha que isso, nós que estamos na área de financiamento sabemos muito bem disso, que muitas vezes quando a gente quer fazer um recorte de gênero, aí acha que isso aí está tirando a universalidade, né, da decisão. E não é. Onde existe desigualdade, você tem que levar em conta isso. Então, se na sociedade como geral isso é muito discutido, você imagina na área de financiamento, que é uma dificuldade, muita coisa jurídica, muito empecilho jurídico, como esse de dizer que está rompendo o princípio da universalização, com receio de ser questionado quando você lança uma chamada pública, que tem lá um critério explícito que naquela chamada, né, tem um peso diferenciado, negócios empreendimentos, arranjos produtivos que estejam liderados por mulheres. Então, acho que a FINEP tem buscado romper com isso. Não é uma coisa fácil, eu estou dizendo, até pela própria FINEP, eu falei aí no evento, eram 4% de pessoas, de mulheres, na alta gestão da FINEP. 4%, apesar da FINEP ter maioria de mulheres.
Mas aí. na alta gestão era 4%. Acho que no mercado Você pega o banco... nessa linha também, no mercado como um todo, né? Não, pega esses bancos aí, a Marida vai dizer, né? Então, que é a única mulher que está lá na área dela. Então, era 4% na minha área, né? Que é decidir o crédito, decidir o financiamento. Então, isso é muito difícil ter mulheres. Então, eu defendi aí que, além de tudo, ainda não é só o fomento que a FINEP fazia, era necessário que tivesse também por dentro da empresa mulheres com poder de decisão do financiamento, porque senão não muda. Porque o homem tem mais, vamos chamar assim, credibilidade, entre aspas, apesar das mulheres serem melhor pagadoras, isso é uma estatística bem conhecida, mas acontece que na hora de decidir um financiamento, se tem 2, 3 projetos ali, 2 de homem, 1 de mulher, adivinha qual é o que vai ser escolhido? A depender dos recursos que você tenha, sem dúvida do homem. E isso é porque a pessoa ali individualizou? Não, por isso que eu falo. Infelizmente, usando essa palavra, é uma cultura. É uma cultura, é uma estrutura, né? Ou seja, o sistema é bruto, não é uma coisa... Né? E então, o Banco do Nordeste, a gente costuma dizer que o Banco do Nordeste tem sempre uma solução para o seu negócio. Então, sempre tem uma linha de crédito disponível. O Banco do Nordeste, dentro da política interna dele, vem incentivando a liderança feminina. A gente sai de um dado muito interessante. Aqui na Bahia, das agências que a gente tinha apenas 8% de representatividade feminina. Hoje a gente já saltou para 20%, já tem uma melhoria aí, e também com essa sensibilidade que a mulher tem, a gente pode incentivar e trabalhar essa gestão feminina a partir desse empoderamento. O Banco do Nordeste também conta com o PRODETER, o Programa de Desenvolvimento Territorial, que é uma estratégia do banco também para incentivar o desenvolvimento através da cooperação, de elevação da competitividade de empresas. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando não somente um plano de ação territorial do empreendedorismo feminino, a gente já está com 3 aqui na Bahia. A Bahia é pioneira nesse segmento, e a gente incentiva, uma das coisas que a gente estava falando lá no nosso painel, Julieta, a importância da gente incentivar outras mulheres também, da gente se espelhar em outras mulheres, questão da sororidade, que a gente precisa também valorizar, aplaudir e contemplar quando uma mulher chega também, não alcança um resultado favorável. Então isso é muito importante, a gente percebe que esse movimento não é uma questão de apologia ao gênero, é uma questão mesmo de entendimento, que de apoio, de evolução de mudança de paradigma, de evolução de cultura. Então é muito importante essa percepção, e o Banco do Nordeste vem trabalhando isso, esse olhar também para o crédito das mulheres. É um dado importante, que a mulher é melhor pagadora, a mulher tem a preocupação de estar em dia com sua obrigação. Tá? Então a gente tem assim, a inadimplência é muito baixa em relação ao gênero. Menor do que o masculino. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce, e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda.
Muito além de contar fluxo, a Altervision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cash ganham uma câmera grátis na primeira loja. Altervision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. Hoje a Bahia está melhor, adequada nessa questão de abrir para mais mercados, o empreendedorismo feminino está menor colocada. Como é que seria a posição da Bahia em relação ao Brasil como um todo? Eu vejo que a gente tem buscado desenvolver política pública para que a gente tenha essa oportunidade. E o Banco do Nordeste vem também trabalhando isso através do Prodeté. Vem oportunizando mulheres, não só mulheres também, como povos originários, comunidades quilombolas, uma diversidade também para... Acho que é o maior caldeirão de diversidade que nós temos no país, talvez seja a Bahia, em termos de culturas, pessoas, povos, né? Exatamente. Então, assim, é importante ter esse olhar também e fazer essa convergência dessa política pública com o que a gente tem em casa para a gente também alcançar a essas pessoas, a esses produtores, a esses beneficiários que tanto precisam. Que a gente tem que ter esse olhar. Eu acho que a Bahia mimetiza um pouco o nacional. Eu acho que não, em baixa não é um diferencial. Na média, todo mundo é igual. Ou seja, nós temos, as estatísticas são assim, 80% das startups são, em média, né? 80% das startups são dirigidas por homens. Acho que é dado da AB Startup. 19, pouco, nessa linha aí. E tem alguns dados que chegam a 29% de mulheres, mas é isso aí. Então, acho que a Bahia mimetiza esse dado nacional. Eu não, a FINEP é uma empresa federal, eu estou em Brasília, mas assim, acompanho, até por ser baiana e ter atuado aqui, as estatísticas aqui baianas. Então, primeiro que tem um problema grave, que é a superação da questão do índice de crescimento industrial e de inovação. Aqui, a Bahia não está num bom índice de inovação, a gente sabe disso. Então, tem melhorado, mas ainda é abaixo do 10º estado, não corresponde ao tamanho, ao PIB, magnitude, a possibilidade. Né, no geral, ao PIB industrial, o índice de inovação que é feito pelo Instituto Nacional da Política do INPE, né? Tá. E também pelas Federação das Indústrias. Então, isso é um ambiente também que leva a gente a ter dificuldades. Está melhorando? Está melhorando, mas ainda não alcançamos. Então, tem outros estados que estão mais na frente, fora do Sudeste. Sim. Né? O Sudeste já é assim. Né? Sim. Então, eu estou pegando isso porque eu acho que na hora que se pega pelo lado das mulheres, fica mais grave. Quando a situação é mais complexa, sob o ponto de vista da inovação e do desenvolvimento tecnológico, não é isso, Marilda? Aí, as primeiras a sofrerem mais com isso e a enfrentar uma situação mais, vamos chamar assim, complexa, são as mulheres. Uhum. Então, primeiro isso. Então, essas mulheres daqui vivem num ambiente que ainda não é o que nós temos enquanto Estado, e há uma atuação grande do governo do Estado nessa questão, eu acho, de tentar superar essa questão. Segundo, que a questão da inovação, principalmente se você pega a questão de base tecnológica, então nós estamos falando aqui de startups voltadas para a inovação e aquelas outras startups de base tecnológica, que são as deep techs, que é a grande discussão hoje, né, entre as startups, que é onde a FINEP atua mais concretamente. Então, acho que aí a gente tem mulheres, tipo assim, a gente acabou de premiar uma mulher que fez vamos citar exemplo, uma válvula que está à frente de um projeto de pesquisa de uma válvula cardíaca de grafeno. Então, é uma inovação, inclusive uma inovação disruptiva. Então, ela ganhou o prêmio FINEP do Sudeste. Mas vamos, por exemplo, tem aqui outras startups que têm à frente mulheres na área de bioeconomia, na área de agricultura familiar, mas na área essencialmente de inteligência artificial e na área de TI, isso você tem um gap maior em relação às mulheres. Porque, essencialmente, são as áreas da ciência que nós temos, que é o tal negócio não é cultura só, é a desigualdade mesmo. Sim. As mulheres são direcionadas para... É uma educação sexista, não é só uma educação inclusiva.
nós precisamos ter uma educação inclusiva, uma educação antirracista Isso. e uma educação não sexista, porque direcionam as mulheres para determinadas áreas de conhecimento que daí esse déficit na área das ciências, da tecnologia, da engenharia, da matemática, dos STEMs, né, como costuma falar em inglês. Mas eu acho que essa é uma questão. Aí isso repercute também nas startups de base tecnológica. Sim. Entendeu? Então, eu vejo dessa maneira que há um longo caminho pela frente, melhorar a ambiência, o biossistema de inovação, o ecossistema, né, como é mais chamado de inovação. Isso propicia, que é isso que o governo do estado tem feito, propicia que também as mulheres possam ir consolidando suas iniciativas nessa área. E um outro é uma educação tecnológica, inclusiva, antirracista e não sexista. Sim. Isso me incomoda bastante, por isso que eu estou repetindo aqui. Maravilhosa a fala, inclusive. E assim, então tem uma coisa que é muito importante em relação a isso, que é a representatividade. Na hora que a gente consegue mais espaço, as pessoas, por exemplo, as mulheres veem mulher naquele lugar de destaque, você começa a inspirar mais gente, se vê naquele lugar. Então, hoje uma grande dificuldade é essa, né? Quando você vê, por exemplo, um prêmio desse, você, poxa, a outra, amanhã pode ser eu. E a gente tem pouco disso. E aí pouca representatividade, menos inspiração, né? Menos inspiração, as pessoas acabam não vendo aquilo como uma possibilidade. Olha aí, sem querer tomar só um minutinho. Fique tipo assim, ó, Mariângela Hungria ganhou o Nobel da Agricultura. Quantas pessoas... É uma inspiração para todas as mulheres, sim, que é a da Embrapa, né? Sim, sim, sim. Quantas pessoas conhecem Mariângela Hungria? Então tem o problema da invisibilidade. Como foi a divulgação disso, né? Da invisibilidade. Não é isso, Marilda? E assim também, a gente pensando um pouquinho, ampliando aí a nossa visão, a Bahia não está tão diferente dos outros estados do Nordeste. Eu acho que a gente podia ampliar mais essa nossa avaliação, esse nosso diagnóstico para o Nordeste como um todo, que sempre fica aquém das demais regiões. Então, assim, a gente precisa estar atento a essas oportunidades de políticas públicas para a gente fazer essa junção, uma coisa que a gente também falou muito no nosso painel, a questão das parcerias. Importantíssimo a gente buscar o apoio. Eu posso não estar à frente de um determinado segmento, mas eu posso buscar em Julieta, que ela tem, pode trazer para mim, fazer essa junção. Hoje a gente está percebendo essa dinâmica com mais naturalidade, com mais tranquilidade, porque era muito na caixinha fechada, cada um fazia o seu. Então hoje a gente está acreditando no poder e na força das parcerias, e as mulheres estão tendo essa visão. Fantástico ter vocês aqui, Julieta, Marilda, muito obrigado, certo, Fred? Certinho. Eu quero dar um recadinho. Por favor, não, desculpa. Recadinho do coração? Eu quero dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para as mulheres. Eu acho que eu falei no painel. Quando a gente tem que nos inspirar e valorizar as mulheres que alcançam espaços de decisão, onde estão. E não mimetizar determinados comportamentos. Parece que você chegou lá e esqueceu de que existe uma desigualdade, que existem mulheres que estão sofrendo mesmo muita desigualdade, né? Então, acho que é muito importante para nós que estamos em espaços de decisão que a gente tenha essa atitude para sermos mulheres inspiradoras. E o outro recado é um recado mais técnico mesmo. É o seguinte, gente, a FINEP é uma empresa federal que financia inovação. O Banco do Nordeste aqui é nosso parceiro porque ele opera o crédito descentralizado da FINEP. Ou seja, ele opera de 15 milhões para baixo. Isso. De 15 milhões para cima é crédito direto com a FINEP. Mas a FINEP não só opera crédito, né, com juros subsidiados, é 1% a ano, 1,5% a ano, é o máximo que a gente cobra de juro ao ano, né? Então, é uma grande oportunidade para startups, para as mulheres. Segundo, nós temos o que se chama recursos não reembolsáveis. Eu não gosto do termo, falando aqui para vocês também que estão nos ouvindo, fundo perdido, porque não é fundo perdido, né? Tem que ser para transformar, né? Exatamente. Então, são recursos não reembolsáveis. É bem melhor isso. Para startups, para empresas de um modo geral, de porte médio, grande também, que a gente chama de subvenção econômica, mas tem que concorrer a uma chamada pública. E recursos também não reembolsáveis, que são para institutos de ciência e tecnologia. Então é diferente do banco. O banco, ele opera com crédito e alguns incentivos, outras formas, e a FINEP é uma operadora, é uma financiadora
que operam em várias áreas. Então, chamadas para institutos de ciência e tecnologia, fundações sem fins lucrativos, subvenção econômica para empresas, tipo startups, etc., e o crédito normal, só que com juros subsidiados. Então, não é pela taxa Selic, não é pela inflação. É diferente, eu nem sei quando, você que é do banco aí. Então, nós atuamos com taxas de 1 a 1,5%, sem tem um negócio que chama spread bancário, né? E aqui a Marilda sabe melhor do que eu isso. Então, com uma taxa de administração mínima, porque a ideia da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, é impulsionar a inovação. E do governo federal com o programa Nova Indústria Brasil. Então, gente, entre no site da FINEP, a gente também está com o stand aqui, com técnicos lá dispostos a orientar as formas de acesso ao financiamento da FINEP, que não dá tempo eu falar aqui todos. Sim. Mas eu queria destacar essas duas formas diferentes do banco. E aí, só para a gente encerrar, um recadinho aí para todos que estão nos ouvindo. Quando a senhora falou, eu lembrei de uma amiga minha daqui de Salvador, Carol Manciola, que ela diz assim: não dispute espaço, conquiste espaço. E quando chegar lá, abra o espaço para caber mais gente lá dentro, né? Isso, então é muito disso aí. Uma sobe e puxa a outra. É isso aí. Algo desse tipo. Nesse sentido, Fred, eu queria aqui agradecer imensamente esse momento, dividir esse momento com essa grande mulher, Julieta, que é uma inspiração para todas nós. Eu acompanho a trajetória dela há muito tempo. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui dividindo esse momento com ela, porque ela não só inspira, ela transforma também. Ela transforma a vida, não somente pela formação que ela tem, a formação acadêmica, mas também por esse gesto dela de acreditar nas mulheres, de acreditar na potencialidade. Então, assim, para mim foi especial estar aqui com você, como está sempre. Muito obrigada. Emocionei aqui, hein? Obrigada, Marilda. É assim que nós temos que ser gentis entre as mulheres e com os homens também, né? É isso aí. Obrigada. E você também é uma inspiração para nós. Estar à frente de um posto num banco é sempre muito importante. Maravilha. E assim a gente vai encerrando com esse inspirador, né? Esse clima inspirador. O amor está no ar. É sempre muito bom. Climão. Clima bom. Clima dos bons. Até mais. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.